Boa noite, gente. Sejam bem-vindos à Casa da Manu. A paz de Deus a todos a quem esse vídeo chegar. Esse vídeo eu tô gravando agora, tô gravando até aqui com a câmera frontal do celular, né? Porque hoje, dia 24 de setembro de 2020, começou a surgir a notícia de que teremos a volta dos cultos presenciais da Congregação Cristã no Brasil. Então, essa notícia foi dada após a reunião do Braz. Até esse momento não foi veiculado ainda, né, no culto, porque o culto online será no sábado. No sábado nós teremos tudo certinho, todo o aviso ministerial, mas já saiu o protocolo relativo a isso. Então eu trouxe para a Irmandade, esse vídeo é dirigido à Irmandade da Congregação Cristã no Brasil, os que fazem parte aqui, que já acompanham aqui o nosso canal, a Casa da Manu, e os que por graça de Deus chegarem até esse canal por conta desse vídeo. É um vídeo específico para a Irmandade da Congregação Cristã no Brasil, de todos que têm interesse na obra de Deus, e eu vou ler aqui para a Irmandade alguns tópicos do protocolo para a volta dos cultos presenciais da Congregação Cristã no Brasil. O primeiro ponto que eu vi aqui é que os cultos serão em dias unificados em todo o Brasil. Então, haverão 3 cultos semanais para todas as igrejas da Congregação Cristã no Brasil, em território brasileiro. Esses cultos acontecerão terça, quinta e sábado e serão às 20 horas. 20 horas, popularmente chamada de 8 horas da noite. Terça, quinta e sábado haverá culto em todas as igrejas de todo o território brasileiro. O segundo ponto aqui é que não haverá testemunhança, o serviço de testemunhança permanecerá suspenso e não serão executados os instrumentos de sopro nos serviços de culto da Congregação Cristã no Brasil. O alocamento da Irmandade dentro do templo da Congregação Cristã no Brasil será de acordo com as normas da cidade onde a congregação for localizada. Ou seja, eu sou aqui de Maceió, seguirá as normas e diretrizes da Prefeitura Municipal de Maceió. Quando a igreja estiver com a sua lotação máxima permitida pela referente prefeitura, ficará determinado que o porteiro que estiver em função no dia ligará para outro porteiro e encaminhará a Irmandade para outras comuns que estejam com lotação que caiba mais algum irmão. Deixa eu me expressar melhor. A determinada comum, a minha comum é a Igreja do Alto da Alegria. Eu indo congregar na minha comum congregação, se esta estiver com a sua capacidade determinada pela prefeitura já lotada, o porteiro entrará em contato com algum outro irmão de outra comum, que no meu caso pode ser Salvador Lira, Parque das Árvores ou Benedito Bentes. Caso essas igrejas estejam com capacidade de receber, eu serei direcionada a uma dessas comuns. Outro ponto é que os cultos só serão liberados nas cidades em que houve liberação prévia dos serviços religiosos. Onde os serviços religiosos seguem suspensos, os cultos da Congregação Cristã no Brasil também seguirão suspensos. Dentro do templo da Congregação Cristã no Brasil, o tapete terá água sanitária, todos os tapetes da entrada da igreja estarão com água sanitária. Vai ter irmãos com álcool gel, né? Nos banheiros, na entrada teremos irmãos com álcool gel. Todos teremos que usar máscara de proteção durante todo o serviço de culto e haverá um distanciamento de 2 metros entre cada irmão que se encontrar dentro da igreja. A entrada no banheiro será permitida para 50% da capacidade. Se o banheiro da sua comum tiver 6 vasos sanitários, serão permitidas a entrada de 3 pessoas no banheiro. Durante a permanência no templo da Congregação Cristã no Brasil e o serviço de culto, nós, irmãos, não poderemos pegar nas mãos uns dos outros,
não saudaremos com o ósculo santo e não nos abraçaremos. Tudo tendo em via, né, os irmãos com a guia de Deus, todos buscaram muito a Deus em oração, estão todos guiados pelo Espírito de Deus e dentro das normas vigentes para a prevenção e a não propagação do Covid-19. Permanecerão suspensos os serviços de ensaios, reuniões da mocidade e culto de jovens e menores. Esses serviços permanecerão suspensos. Os cultos virtuais, os cultos online que têm mantido a nossa alma alimentada durante esse período continuarão a ocorrer, mas apenas aos domingos às 14 horas. Os cultos de jovens e menores online serão mantidos e acontecerão, como vem acontecendo, aos domingos às 10 horas da manhã. Aqui no documento do protocolo a que eu tive acesso, os irmãos do ministério salientam que, havendo qualquer aperfeiçoamento nessas diretrizes, o ministério fará um comunicado oficial, que é o que todos nós estamos, por graça de Deus, aguardando para o culto de sábado, para sabermos diretamente da boca dos servos de Deus que atendem no Braz, quais serão as diretrizes finalizadas e oficiais. Esse foi um resumo, querida Irmandade, do protocolo para a reabertura e volta dos cultos da Congregação Cristã no Brasil. Agora eu vou ler aqui alguns trechos diretamente do protocolo de reabertura e reinício dos cultos nos templos da Congregação Cristã no Brasil. Antes de cada irmandade ter acesso ao templo da sua referida comum da Congregação Cristã no Brasil, será realizado um serviço de triagem. Nesse serviço de triagem serão verificados sinais básicos de sintomas de contaminação por Covid-19. Ou seja, né, se a temperatura corporal, se apresenta sinal de coriza, de tosse, essas coisas básicas que nesses meses que nós estamos vivendo essa pandemia, nós já temos ciência de que são sintomas que podem significar a manifestação da doença. Aqui no próprio protocolo também diz que haverão irmãos habilitados para a realização da aferição de temperatura, da triagem e de orientações gerais. Diáconos, monitores de segurança, brigadistas, profissionais de saúde e profissionais de segurança de trabalho realizarão esses serviços. Os profissionais supracitados devem encaminhar os irmãos para um ambulatório médico da administração local, quando existente, ou para um lugar adequado para a realização da aferição de temperatura. A temperatura de cada irmão não poderá exceder a 37,5 graus. Caso exceda, o mesmo vai ser orientado a procurar um serviço de saúde para a realização de exames mais eficazes. Medidas necessárias e suficientes para eliminar, minimizar e controlar os riscos de contaminação pelo Covid-19. As medidas de caráter geral e práticas de boa higiene e conduta. Uso de máscara é obrigatório durante o período que estiverem fora de suas residências, mantendo o seu uso durante os cultos e reuniões e serviços diversos. Usar máscara na logística e na preparação dos ambientes. Manter a equipe mínima possível para evitar aglomerações. Os templos devem disponibilizar frasco com álcool a 70 em gel. Os templos devem disponibilizar álcool a 70 em todos os acessos. Os grupos de risco, idosos maiores de 60 anos, gestantes, pessoas com comorbidades, devem permanecer em suas casas. Esse grupo de irmãos não deve voltar aos cultos, mesmo quando as igrejas forem reabertas. Aí aqui tem outro que eu achei importante. Crianças menores de 18 anos devem permanecer em casa, mesmo que existam espaços destinados para sua acomodação. Ou seja, esses espaços, as igrejas que têm espaço infantil, os espaços infantis vão permanecer fechados até uma segunda ordem, e as crianças menores de 12 anos não devem ir para os cultos.
Aqui tem outro trecho que eu achei importante, né? Nos serviços divinos de Santa Ceia, os irmãos devem respeitar o distanciamento social e seguir na íntegra a circular número 55. Eu não li a circular número 55, mas eu acho que se refere, né, a distanciamento social, a forma como a gente vai cear, que eu creio que vai ficar um pouco diversa do que a forma que nós fazemos comúnmente, que é todos dividindo o mesmo cálice. Eu acho que vai haver algumas mudanças nesse aspecto referido à Santa Ceia. Outro trecho que eu achei bem importante ler aqui para vocês, direto do protocolo, é que fica proibido o compartilhamento de microfones, bíblias e outros objetos na celebração dos cultos. Esses devem ser individuais. Aqui eu vou ler agora alguns trechos das medidas de distanciamento social para a Irmandade. Limitar a quantidade de irmãos e visitantes a 30% da lotação máxima do templo. Ou seja, se for um templo da congregação cristã no Brasil que caibam 100 irmãos, apenas 30 irmãos poderão estar congregados por culto. Se for um templo que caiba 200, 300. Se for um templo que caiba 1.000, 300 irmãos, entendeu? E assim sucessivamente. 30% da lotação máxima é o que vai ser ocupado durante esses cultos que reiniciarão. Aqui nós temos outros tópicos que são: lave e higienize as mãos frequentemente, mantenha o distanciamento social, evite tocar nos olhos, nariz e boca, pratique higiene respiratória, procure assistência médica se apresentar alguns sintomas, mantenha-se informado e siga as recomendações das autoridades de saúde. Coisas que nesses meses que nós estamos passando por essa pandemia, nós já estamos de certa forma adaptados a seguir. O protocolo também traz orientações referentes a como lavar as mãos, né? Ensinando a lavar as mãos, tudo corretamente. Aí aqui tem falando sobre irmãos que preparam refeição, proibido compartilhamento de copo, limpar e desinfetar superfícies. Práticas referentes aos irmãos pertencentes aos grupos de risco. Irmãos pertencentes a grupo de risco com mais de 60 anos, com comorbidade, de acordo com o Ministério da Saúde, devem ser orientados a evitar permanecer nos ambientes com aglomeração. Ou seja, os nossos irmãos idosos, nós temos um percentual muito grande de idosos, né? Todos sedentos de voltar a congregar, tanto quanto nós estamos, né? Os nossos irmãos idosos, os nossos irmãos que sofrem de algum tipo de doença crônica, de algum tipo de comorbidade, por hora, no retorno dos cultos, eles estão sendo convidados a evitar voltar aos cultos. Falando de mim, eu tenho 2 filhas, uma de 9 e uma de 4 anos. Então, eu não voltarei a congregar assim que as igrejas abram, né? Eu estou nessa, né? Não tenho com quem deixar as minhas filhas, então vou ter que entrar aqui em um comum acordo com meu esposo, a gente vê como é que vai ficar, se a gente reveza assistir os cultos ou se a gente espera mais um pouco. Vamos também saber os direcionamentos das Santas Ceias e vamos esperar no Senhor, não é, Irmandade? Mas essa notícia hoje foi uma notícia que trouxe grande alegria para o meu coração. Eu fiz uma live um pouco mais cedo, eu pretendia me estender mais no assunto na live, mas eu passei um pouco mal, eu tive um pouco de enxaqueca, eu tive que parar a live e eu decidi trazer esse vídeo falando mais detalhadamente dos protocolos da volta, dessa volta que a gente tem ansiado tanto, que a gente tem orado tanto, tem buscado tanto do Senhor por ela, e agora tudo dentro dos limites, da ordem, da decência, da prudência, que é o que tem pautado a obra de Deus, né? Os nossos irmãos, o nosso corpo ministerial sempre muito responsável. Eu particularmente fiquei muito orgulhosa da postura da congregação cristã no Brasil em tentar ao máximo valorizar a vida dos servos de Deus. Nós temos um potencial muito grande de irmãos idosos, um percentual muito grande de irmãos idosos, de irmãos enfermos, de crianças. Então eu fiquei muito orgulhosa por servir a Deus na congregação cristã no Brasil, por ver a responsabilidade, o cuidado e o carinho com que essa situação tem sido tratada. Eu peço perdão à Irmandade se eu me enrolei aqui um pouco nas palavras. Eu estava lendo o protocolo nesse celular, como os irmãos podem ver, a tela tá toda quebrada. Então ficou um pouco difícil para ler algumas palavras.
ficou um pouco difícil de eu conseguir enxergar, mas eu trouxe aqui um resumo desse protocolo. Eu espero que esse vídeo seja acessado pela nossa Irmandade. Qualquer dúvida, eu vou tentar deixar o link do protocolo completo aqui no box de descrição. E desde já eu peço à Irmandade que oreis a Deus por mim, pelo meu lar, pela minha família. Oreis a Deus aqui pela nossa Maceió, pelo nosso estado de Alagoas. Da mesma forma que nós aqui, fracos e errantes, né, estamos passando por essa pandemia com a força de Deus, com o suporte, com a guia do Divino Espírito Santo. E em breve nós nos veremos dentro dos átrios da casa do Senhor. Em breve nós estaremos lá todos unidos, cantando, glorificando e bendizendo o santo nome de Deus. E poderemos então finalmente dizer que é melhor um dia na casa do Pai do que em Bill em qualquer outra parte. Nesse dia, hoje, 24 de setembro, se completa exatamente 6 meses e 10 dias do último culto dentro da casa do Senhor, qual eu participei. Foi na cidade de Nova Alvorada do Sul, Mato Grosso do Sul. A palavra que o Senhor mandou foi 23 de Salmos. O Senhor, como sempre, revelando a sua fidelidade e dizendo que Ele é o nosso pastor e que nada nos faltará. Não nos faltará, não nos tem faltado, porque o nosso Deus é um Deus de justiça e de providência. Eu agradeço muito a Deus por essa oportunidade de estar aqui falando com a Irmandade. Qualquer um, se esse vídeo chegar a 10 irmãos, eu louvo o Senhor por isso. Se chegar a 50, a 100, a 1000, glória ao Senhor por isso. Eu agradeço muito a Deus por essa oportunidade de poder estar aqui falando. Agradeço ao Senhor por ter irmãos no meio do povo de Deus, E quão bom e quão suave é que nós, servos do Senhor, vivamos em comunhão dentro dos seus preceitos, dos seus estatutos. Eu agradeço a Deus por tudo, agradeço a Deus por esse momento e o nome do Senhor seja eternamente louvado. Amém.